Boa noite, meu nome é Luísa Bernardes, eu sou presidente da LA e esse é o Fernando, o vice-presidente. A gente está aqui hoje para dar início ao nosso simpósio sobre o câncer de mama, desde a anatomia até o tratamento. Primeiro, eu queria fazer os agradecimentos a todos os diretores que se envolveram bastante para que o evento acontecesse da melhor forma possível, a LASM e a LOC por se juntarem a nós, e aos nossos patrocinadores, o SJT Med, o Whitebook, a Jaleco, a CM Suturas, a Docizoma, a Marmitas Dani Fit e a chefe Joana Menescal. E queremos agradecer também e principalmente aos nossos palestrantes. Muito obrigada por fazerem parte desse evento com a gente. Antes de começar o nosso dia definitivamente, eu queria passar algumas instruções. Primeiro, sobre a lista de presença. A gente vai ter uma lista de presença por dia, que vai ser aberta ao final da última palestra. E ela vai ficar disponível por 45 minutos. O link já está disponível na nossa descrição do evento, mas ainda está fechado. A gente também vai ter uma lista de dúvidas, que a gente criou um formulário anônimo para que vocês possam mandar as dúvidas e ele também está disponível na descrição do evento. E sobre os sorteios. A gente tem um link na descrição do evento também para quem deseja participar dos sorteios. E hoje a gente vai ter um sorteio da SJMed com uma apostila e um curso. A Whitebook vai sortear 30 assinaturas com acesso de um mês gratuito. A Docizomas, ela vai sortear 5 kits com pão de mel e biscoito amanteigado. E a Marmitas Dani Fit, que vai sortear um combo com 10 marmitas congeladas e um bolo fit fresquinho, com validade de 3 meses para o ganhador do sorteio retirar o prêmio. Só lembrando a todos que essa palestra, para a segunda palestra, nós teremos um segundo link, que também está na descrição do vídeo. Inclusive, a gente vai iniciar o segundo vídeo, a segunda apresentação, com o sorteio, com os primeiros sorteios do nosso evento. Então, agora eu vou dar início oficial ao nosso simpósio e eu vou chamar o professor e doutor André Oliveira para conversar com a gente sobre a anatomia das mãos. Ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco, especializado em morfologia e mestre em patologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em neuropsiquiatria também pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é doutor em Biologia Santé pela Universidade de Nantes, na França, tem título de proficiência em Anatomia Humana Macroscópica pela Sociedade Brasileira de Anatomia, é professor adjunto do Departamento de Morfologia pela Universidade Federal da Paraíba, e ele é autor dos canais do Prof. André Anatomia no Instagram e Educação e Anatomia com o professor André no YouTube. Bom, seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer à Liga Acadêmica de Anatomia Humana, aí de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sempre é uma satisfação falar com as ligas, falar com vocês que tanto colocam, a anatomia para frente, para o alto, colocando na posição, como disciplina, componente curricular básico que ela merece. Muito obrigado. Obrigada a você por estar aqui hoje com a gente. Posso começar aqui a falar já nosso tema de hoje? Pode sim, toda sua e boa palestra, professor. Obrigado. Então, pessoal, completar aqui, pronto, coloquei aqui, posicionei, acho que todos me escutam bem, se não estiverem me escutando, me avisem aí no chat, eu consigo ver vocês, tá? Então, se tiver qualquer dúvida ou qualquer problema de áudio ou de som, basta vocês escreverem aí no chat, ok? Bom, pessoal, então, parabéns a toda a organização, acompanhei de perto o empenho de todas as ligas envolvidas, faço questão sempre de tentar atender todas as ligas que me convidam para os eventos, e esse evento é especial, principalmente nesse mês, Outubro Rosa, para a gente falar, sobre a mama, e o câncer de mama. Eu fiquei com o tema, anatomia das mamas, talvez, por ser um professor de anatomia, então, nada mais justo de começarmos, os temas desse evento,
com a parte básica, né, com o componente curricular básico, que é a anatomia. Hoje, acredito que já tem a doutora para falar da radiologia, eu acho que é hoje ainda, amanhã vem oncologista, vem outros profissionais que vão completar, vão fazer as aplicações clínicas, semiológicas, radiológicas necessárias para a compreensão total, né, desse tema tão importante todo ano, né, mas desse mês ele é um pouquinho mais enfatizado, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui a falar da anatomia das mamas. Nós temos, né, pessoal, duas mamas, que elas são compostas, né, são estruturas superficiais, né, na nossa parede anterior do nosso tórax, que elas são compostas basicamente de tecido glandular, tecido fibroso, né, de sustentação, e tecido adiposo, tá? Gordura. Tanto que quanto mais, né, a gente fica, né, mais, eu diria, mais gordinho, a gente vai ficar também com a mama um pouquinho maior de tamanho. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente ficar mais magrinho, né, principalmente as mulheres, a mama também ela pode sim diminuir de tamanho por conta dessa composição, né, importante de tecido adiposo. Mas essa é a base, né, da estrutura da mama. Mas ela tem outras estruturas anatômicas que são importantíssimas na compreensão das aplicações clínicas relacionadas a ela, né? Nós temos também artérias, veias e principalmente, que eu queria dar mais ênfase já para o final aqui da nossa conversa, tem uma drenagem linfática, né, peculiar, que é muito importante, principalmente quando a gente pensa em um dos temas que mais vão ser abordados esses 2 dias, que é o câncer de mama, tá? Então, vou enfatizar bem a parte de drenagem linfática. E também é importante falar, pessoal, anatomicamente, sobre a mama, de maneira geral, que ela tem relações, né, anatômicas com outras estruturas que também terão implicações, né, essas relações terão implicações clínicas importantes quando se pensa também no câncer de mama, tá certo? Vou passar aqui para vocês. A gente vai dar uma ênfase, né, às mamas femininas, mas lógico, né, as mamas masculinas, né, também são estudadas, né, anatomicamente. Porém, como o tema principal durante esse final de semana vai ser o câncer de mama, e ele faz parte aí epidemiologicamente, né, de 0,6% a 1%, né, em homens, né? Então a gente vai dar uma ênfase maior nas mamas femininas, né, que são mamas mais desenvolvidas, né? A masculina nada mais é, né, esse espaço, né, da parede anterior do tórax, nada mais é do que um espaço preenchido por cordões epiteliais, tecido glandular extremamente rudimentar, né, não funcional, então bem diferente, né, da mama feminina, que a gente vai abordar com mais calma, com mais cautela durante esses 40 minutos que nós temos hoje, tá certo? Claro que em alguns momentos, talvez eu traga algumas curiosidades anatômicas, algumas aplicações clínicas para a mama masculina, mas o nosso papo basicamente vai ser, né, sobre a mama feminina. E a primeira coisa que eu queria falar anatomicamente para vocês, pessoal, sobre as mamas femininas, né, é que, como vocês já sabem, ela está na parede anterior do tórax, né? Queria falar sobre a localização dela, que ela preenche um espaço do tórax, né? A gente costuma dizer, ela fica apoiada, boa parte, né, do seu volume fica apoiado em uma linha anatômica que a gente traça desde a parte lateral do externo, como vocês podem ver aqui, o osso externo, que vai até a região mais lateral aqui, né, mais especificamente na linha axilar média, tá? Então, essa é a localização aqui da mama. Ela tem a função, todos já sabem aqui, né, especial, né, de produção do leite, mas na realidade, né, se a gente for olhar, eu sou um anatomista que eu sempre gosto de trazer, de vir com o meu aluno para as bases embriológicas. Afinal, para entender macroscopicamente uma estrutura, você tem que compreender como é que ela se desenvolveu. E a glândula mamária é um capítulo da anatomia que eu acho muito interessante, né? Primeiro porque, não sei se vocês sabiam, mas a glândula mamária, as glândulas mamárias, né, elas são glândulas sudoríparas, né, que foram modificadas para essa função, né, de produção do leite.
Mas se vocês forem olhar embriologicamente, a formação de uma glândula mamária basicamente muito parecido, né, com as glândulas sudoríparas normais. A diferença é que vai produzir leite, né, no caso nas mamas, né. Então, quando a gente olha, né, embriologicamente, na 4ª semana de gestação, as mamas, né, elas vão se desenvolver a partir da crista mamária, que na verdade é um cordão, né, como vocês estão vendo aqui na imagem, que vai desde a região axilar, né, em ambos os lados, né, até a região inguinal. Na 4ª semana, né, a gente tem essa crista mamária, que é o local que o ectoderma, né, dessa região, ele vai começar a se diferenciar, né? Então, aqui na 6ª semana, veja, 2 semanas depois, você começa a apresentar nessa crista mamária, né, o chamado broto mamário, que seria o início do que seria uma glândula mamária, né? Então, isso acontece aproximadamente na 6ª semana, né? Essa aparição desse broto mamário induzida, né, pelo mesênquima, né, circundante, e influenciada, né, por hormônios, por exemplo, também maternos, né? Só que aí vocês sabem, né, a gente não fica com mama, né, quando nasce, da região axilar, né, até a região inguinal, né? Não fica assim. Então, o que acontece no nascimento é que a crista mamária vai se isolar, né, ela vai se limitar somente à porção, né, a região anterior do tórax, né, a região, pode chamar também região peitoral, você pode ver em ambos os lados. É aqui, né, nesses remanescentes da crista mamária que a gente vai ter o broto mamário se desenvolvendo, e aí eu mostro aqui a vocês que ele se desenvolve, né, de um só broto mamário, né, como a gente viu, na 6ª semana, vão passando-se as semanas de gestação os brotos secundários, e já perto, né, do nascimento, a gente tem, né, aparecendo, né, até o período do nascimento, tem o desenvolvimento dos ductos lactíferos, que na ocasião do nascimento, né, ao final da gestação, a gente tem aproximadamente 15 a 19 ductos, né, lactíferos nesse momento, tá? Uma outra curiosidade que eu tenho aqui para vocês é que quando a gente ainda está, né, no abdômen lá de mamãe, né, no útero como a gente diz aqui no Nordeste, de manhinha, a parte anterior, né, do que seria a mama, né, na verdade, ela fica, na região que fica o mamilo, especialmente a papila mamária, que a gente chama na anatomia, ela fica deprimida e a gente nasce com a papila mamária para dentro. Interessante, né? Isso na ocasião do nascimento. Na ocasião do nascimento, fica aqui, ó, como vocês estão vendo, o local, né, onde o mamilo fica deprimido, tá? Claro que isso aí vai modificar com o crescimento, né? Vejam que a gente passa por vários estados fisiológicos, né, em que o mamilo, primeiro, né, ele se projeta, ele sai dessa depressão, né, ele sai de ficar lá para dentro, né, e sai, né, na região onde são as mamas, né. Então o mamilo ele fica proeminente inicialmente. Veja que ainda tem pouco tecido glandular ainda sendo produzido, pouco tecido adiposo sendo acumulado ali, poucas glândulas mamárias no período pré-puberdade, mas aí começa, né, a aparecer, né, um início, né, um desenvolvimento do que realmente é a mama feminina, como vocês estão vendo, né, e aí vocês já sabem, né, os hormônios, né, já perto da puberdade começam a desenvolver cada vez mais, né, as glândulas mamárias internamente, as mamas. Chega um período que eu acho interessante, né, da puberdade, que a areola, né, a gente vai ver já o que é isso, a areola, e a papila mamária, né, que é o mamilo, elas se destacam, né, não sei se vocês conseguem notar nessa imagem, se destacam do contorno da mama. E depois, né, um período, eu diria já uma mama adulta, veja que esse contorno, né, da areola, né, ele não fica em alto relevo, né, ele já fica com o mesmo contorno da mama. Essa é uma característica anatômica que eu acho interessante descrever para vocês. Como eu já disse, né, eu já falei de algumas estruturas aqui anatômicas. Todas as estruturas que eu falar aqui, tá, pessoal, é seguindo a terminologia anatômica, tá, que é a terminologia oficial, mundial, publicada pela Sociedade Brasileira de Anatomia, é uma tradução da terminologia internacional. Então, essa é a nomenclatura correta que eu estou passando aqui para vocês. Lógico que eu vou
passar aqui algumas nomenclaturas que vêm em livros, alguns epônimos, algumas da prática clínica, mas a gente tem que falar a linguagem anatômica correta, que eu sempre, quando faço uma palestra, alguma coisa, eu sempre apresento, né, para que às vezes quem não conhece, essa aqui é a terminologia anatômica, tá? Que é o livro, né, que tem todos os nomes que muitos aí de vocês estão com saudades, porque já cursaram anatomia ou que ainda vão estudar anatomia. A gente tem que seguir essa terminologia porque ela é oficial, tá? Então, aqui a gente vê, pessoal, a areola, né, como vocês estão vendo, né, essa região cutânea, né, pigmentada, né, como vocês estão vendo, ela é mais escura, né, do que a cor da pele, a areola da mama. A papila mamária eu já apresentei a vocês, é o que a gente chama de mamilo, né, mas o correto é papila mamária, né, essa proeminência no centro da auréola, onde se abrem os canais, que a gente vai ver que são os ductos, o seio lactífero, né, vai abrir aqui, conduzindo a secreção láctea, né, até o meio externo. Essa areola eu acho interessante mostrar aqui, vou mostrar na imagem real aqui. Essa areola, ela tem essas saliências, esses relevos, né, ao redor, chamados de tubérculos areolares, que nada mais são do que os relevos provocados pelas glândulas sebáceas que estão ali, tá? Essa glândula sebácea, ela vai produzir, né, uma secreção específica que serve para proteger essa região do mamilo, né, e da papila mamária e da areola, né, principalmente durante a lactação, né, que elas até se desenvolvem mais, ficam mais fáceis de ver, né, durante a lactação, gestação e lactação, tá? São as glândulas areolares, né, que ficam fazendo esse relevo, chamados de tubérculos areolares, tá? Então, como eu já disse, ó, durante a gravidez, essas glândulas areolares, elas, né, aumentam, né, de tamanho. Há mais produção de secreção sebácea aí. Aqui, pessoal, é o que a gente já viu, tá? A evolução que eu disse entre papila mamária, areola. A gente já descreveu isso, então eu vou passar isso aqui. É só mostrando as fases, né? Aqui, como vocês estão vendo, pré-adolescente, 11 anos, 12, 13. Vejam que nessa fase, né, de 11 até os 14, né, 16, 19 anos, que a gente considera 19 anos como uma mama adulta, aproximadamente, em média, é o período que mais cresce, né, as mamas, né, principalmente nesse período aqui inicial de puberdade, né, 12, 13 anos, tá bom? Tem outras nomenclaturas anatômicas que eu gostaria que vocês conhecessem também, né, por exemplo, o suco intermamário, né, muitos autores em livros trazem somente como seio mamário, né, esse espaço entre as mamas aqui, vira um ponto de referências para algumas incisões dessa região do tórax, cirúrgicas, por exemplo. Anatomicamente, clinicamente, se usa muito, né, dividir a mama em 4 quadrantes. Você pode chamar de quadrante superior lateral, quadrante superior medial, inferior lateral, inferior medial. É muito comum, por exemplo, na avaliação, né, mamográfica, por exemplo, você dizer que existe um um tumor, por exemplo, uma suspeita de um tumor no quadrante superior lateral, a 2 centímetros da papila mamária, da areola, enfim, você consegue referenciar, né, a localização de determinadas lesões mamárias através desse sistema, né, de divisão em quadrantes. Ou você pode usar o sistema de relógio, né, 12, 3, 9, 12, 3, 6, 9, né, e aí você diz que tem um tumor na posição de 2 horas, né, a 3 centímetros da areola, né, você pode, ou da papila mamária, você pode utilizar como referência. Então, são pontos anatômicos de referência que eu acho prudente, né, também mostrar aqui a vocês. Outra coisa interessante que eu acho anatomicamente, que muitas mulheres até ficam desconfiadas, né, no início, né, do crescimento das suas mamas, é que, não sei se vocês sabiam, a mama, ela não é só essa estrutura aproximadamente circular, né? Ela tem uma projeção para a axila chamada de processo axilar, que durante a menstruação, nos períodos menstruais, ela pode aumentar de tamanho e você, na palpação, achar que é um nódulo, né? Tem mulher que fica um pouco preocupada com essa região axilar, achando que não tem mama para dentro da axila, mas tem tecido, tá? Mamário, né? Em direção à axila, né? Foi descrito por Spence, muita gente chama de cauda de Spence, mas o nome correto, anatômico, é processo axilar, tá certo?
Então, tá aqui, né? Dá até para visualizar um pouco, processo axilar. E aí, pessoal, vocês estão vendo que o nosso papo até agora foi bem externo, né? Bem o que tem por fora, visão geral. Vamos agora entrar nas mamas, tá? Então, a gente vê aqui uma imagem estratigráfica, né? Um corte sagital da mama, onde a gente vê medialmente, internamente, o que tem dentro dela, uma visão bem interessante, uma visão comum, mamográfica, né? Inclusive, no exame de mamografia. Queria mostrar aqui estratigraficamente para vocês que a gente tem a parede torácica, né? Vocês sabem que a parede torácica, os músculos, né, mais anteriores do tórax são os músculos peitoral maior e menor, que estão aqui descritos. Vou englobar aqui como os músculos peitorais. Existe, inclusive, tá, pessoal, uma fáscia, tá? Que não está representada aqui nessa imagem, mas daqui a pouco eu vou mostrar. Eu acho que tem outra imagem para mostrar. A fáscia que recobre o músculo peitoral maior é a fáscia peitoral. E entre a fáscia peitoral e o tecido glandular mesmo, né, da mama, tem um tecido adiposo retroglandular, né? Então, aqui vocês estão vendo, né, tá apontado aqui como 3, né, o lobo mamário, esses lobos aqui, tudo isso aqui são lobos mamários, é onde ficam as glândulas mamárias, tá? Então, veja que a gente tem uma porção, eu diria, central e até um pouco mais anterior na mama, de tecido glandular puramente, né? E, lógico, esse tecido glandular, ele fica entremeado, né, com gordura, vocês estão vendo aí, tecido adiposo para todos os lados, né? E eu gostaria de destacar esse espaço, né, retro, né, glandular, que é um espaço importante, espaço clínico importante para a doutora que vai falar sobre a parte imaginológica, né, ultrassom, a parte de mamografia. É importante a visualização desse espaço, que, por exemplo, fica um pouco comprometido, né, nos ultrassons, né, na visualização sônica, né, da mama pelo ultrassom. Então, a gente vê aqui lobo mamário, né, que vocês sabem vai drenar, né, para a papila mamária através dos ductos lactíferos, tá? E quando chega pertinho aqui, não está representado na imagem, vai virar seio lactífero. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, aqui tá legal essa imagem, vejam. Isso aqui foi o que eu descrevi agora, tá, pessoal? Isso aqui é um lobo. Tudo isso aqui é um lobo mamário, tá? Lobo, não é lóbulo, tá? Lobo da glândula mamária. Veja que tem vários lobos. Se a gente for aproximar um lobo, vocês vão ver que tem vários lóbulos da glândula mamária. E dentro desses lóbulos da glândula mamária é que ficam, né, as células, né, que vão futuramente, né, durante a gestação, lactação, produzir o leite, tá? Então, a gente chama essa região mergulhada no estroma, né, de ácinos, né? E o tecido, né, não pré-gestacional, né, mas da mulher não grávida, né, esses ácinos, eu vou mostrar na próxima imagem, eles ainda não estão preparados a produzir leite, né, quando a mulher não está grávida. E eu queria destacar que esses ácidos, né, esse sistema de ductos, né, que vão levar, né, mergulhados ali no estroma do lóbulo da glândula mamária, eles vão levar, né, futuramente esse leite, né, pelos ductos, né, os ductos lactíferos, que vão, eu diria, conduzir, né, para uma região já perto da papila mamária, uma região mais dilatada, já pertinho da papila mamária, que vai se abrir, né, na papila mamária. São várias aberturas na papila mamária, que são os seios lactíferos, tá? Então, aqui eu acho que ficou bem claro para vocês que a gente tem lobos da glândula mamária. Esses lobos, quando a gente pega um só, é formado por lóbulos, né? E esses lóbulos, né, têm os ácinos que futuramente vão apresentar os alvéolos, que vão produzir o leite, e aí vai conduzir pelos ductos lactíferos até o seio lactífero, até ir para o bebê, não é isso? Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem perguntar aí, tá? Aqui é uma visão histológica, tá? Para que vocês entendam, tanto no período não gravídico, né? Ou seja, quando a mulher não está grávida, olha aqui, como eu disse para vocês, os ductos, vejam que eles não têm alvéolos ainda, né? São apenas um sistema de ductos que não tem funcionalidade ainda de produção de leite. Como eu já disse, eles vão conduzir, né? Os ductos finais ali já se chamam ductos lactíferos, né? Tem muito livro de histologia que chama ducto galactóforo, tá?
Na anatomia, a gente chama de ducto lactífero, tá? É o nome que tem na terminologia, a gente tem que seguir o nome que tem na terminologia. E que aí, né, perto já da papila mamária, tem uma região dilatada que é o seio galactóforo, tá? Para cada glândula mamária vai ter um seio galactóforo. E é essa visão, né, que a gente tem não gravídico. Durante a gestação, vejam que os alvéolos, eles começam a se desenvolver, né, ao redor desses ductos, né, que formam o ácino, né, dentro dos lóbulos da glândula mamária. Esses alvéolos nada mais são do que conjuntos esféricos, né, como vocês veem aqui no slide, células epiteliais, que secretam leite, tá? Então, você já começa, né, já pode produzir um pouco de leite durante a gestação, mas que realmente, né, a produção maior é no período pós-nascimento, né, o período já da lactação, né, que é super influenciada, né, esse crescimento alveolar, principalmente durante a gestação, pelo estrógeno, progesterona, prolactina, e também, né, durante a gestação, pelo lactogênio placentário humano. Tá? Aí há um grande desenvolvimento da mama, que interessante. A mama que era basicamente gordura na mulher não gravídica, o tecido adiposo começa a ficar em menor quantidade, começa a ficar sendo preenchido por tecido glandular, né, por esses alvéolos. Então, você vai perdendo a gordura que tem na mama para ganhar em alvéolos, em tecido glandular, para a produção de leite. Há essa mudança, né? Aqui, de novo, né, uma mama não gravídica, esquemática, só para mostrar a vocês o que eu tinha falado, né? Que a mama, ela tem todo o tecido glandular, né, tem vários lobos, e eu queria mostrar nessa imagem, que eu acho que essa imagem é bem legal, ela é simples, mas eu acho legal, que vejam que a mama, ela tem uma espécie de esqueleto. Não sei se vocês estão vendo aí essas linhas pretas, que fixam, principalmente na região mais superior da mama, né, fixam o tecido glandular, né, a pele da mama. Então, a mama, ela fica suspensa, né, ela fica firme, principalmente quando a mulher é jovem, por conta desses ligamentos, né, que foi Cooper que descreveu que na anatomia, vocês sabem, eu sou aquele professor de anatomia um pouco mais chato, não se pode falar a descrição de quem, né, descreveu uma estrutura anatômica, então não é ligamento de Cooper, eu acho que eu tenho aqui o nome correto, é o ligamento suspensor da mama, tá? Então tem vários ligamentos suspensores da mama, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Eu gosto dessa imagem porque mostra uma parte da mama mostrando não lactante, né, é o que a gente tinha visto, né. Veja que interessante, né, tem muito tecido adiposo, como vocês estão vendo, amarelo. Vocês têm os lóbulos, né, com os ductos, né, lactíferos, vocês conseguem ver aí os ductos lactíferos, e vocês veem, ó, se fixando na pele aqui da mama, vocês veem esses ligamentos, né, suspensores da mama, que é o ligamento de Cooper. É quem dá a sustentação, né, fibrosa, né, para todo o conteúdo da mama. Tá? Queria destacar também nessa imagem, ainda sobre a mama não lactante, que vocês estão vendo aqui, ó, tem um espaço, né, um espaço que alguns chamam de submamário, mas a maioria chama de retro, né, mamário, né, retroglandular, às vezes, cada autor fala de uma maneira diferente. E aqui, como vocês estão vendo, o peitoral maior, menor, né, e as faces que o encobrem, né, como a face peitoral, né. Que mais que a gente pode falar? Eu trouxe também, né, como um anatomista tinha que trazer, né, umas dissecações, para que vocês vejam isso, né, em peças cadavéricas, né, vejam aqui o número 4, dá para ver bem, né, dá para destacar bem a quantidade de tecido adiposo, né, quando a gente faz um corte da mama, para que vocês entendam essa imagem. Aqui é o músculo peitoral maior, aqui, né, vocês estão vendo aqui, ainda com fáscia, né, existe uma camada aqui de fáscia, a fáscia peitoral, e notem aí que essa imagem que eu acho fantástica, que ela mostra aqui, ó, um espaço que fica atrás da gordura, atrás das glândulas mamárias, né? Esse espaço é um espaço, né, retromamário, né, ou alguns chamam de retroglandular. É um espaço, né, que importante, que tem aplicações clínicas importantes, tá? Principalmente imaginológicas. A gente vai ver um pouco mais na frente isso aqui. E eu queria mostrar também para vocês, pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, umas estruturas meio esbranquiçadas ao redor da parte amarela. Não sei se vocês estão vendo aí os ligamentos de Cooper, né? Esse esqueleto fibroso, quando a gente... Eu não vou nem falar no ligamento de Cooper, né? Vou falar como ligamentos suspensores da mama, né? Que fixam, né? Formam esse esqueleto fibroso, né, que a gente tem na mama. Que aqui, quando disseca a gordura, fica mais fácil de ver essa parte branca, né? Esse esqueleto, né,
fibroso, né, que a gente tem na mama, né? Esse septo fibroso. Então, vocês estão notando, né, pessoal, que eu disse no primeiro slide. A mama, basicamente, é tecido glandular, tecido fibroso, que é esse esqueleto fibroso, e gordura, né? Basicamente é isso para dar forma, né, à mama. Aqui uma dissecação, né, que fica muito claro, vocês acho que já sabem disso, que todo esse tecido mamário, ele fica anterior ao músculo peitoral maior, né? Fica o músculo peitoral maior e se separa dele por uma fina lâmina facial, né, que é a fáscia peitoral, né? E existe um espaço entre essa parte aí que vocês estão vendo, que é a mama, né, e o peitoral maior. Esse espaço é justamente para dar uma mobilidade à mama, né? Você consegue ter uma mobilidade da mama por conta desse espaço retromamário, tá certo? Aqui nessa imagem eu queria só mostrar isso para vocês, a relação do músculo peitoral maior e a mama, né? O tecido glandular que a gente tanto está falando até o momento. Aí, pessoal, eu não vou aprofundar aqui, né? Eu particularmente adoro falar de imaginologia, né? Sou professor de imaginologia também. É uma área que eu me especializei na área da anatomia, mas eu vou deixar para a expert do assunto, né? Que é a radiologista, que vai falar logo depois aqui da nossa conversa, para ela falar um pouco, né? Deve falar sobre a parte de ultrassom, né? Por exemplo. Eu acho interessante nessa imagem, né, uma visão ultrassônica, né, que vocês podem ver aqui a pele, né, ecograficamente, pessoal, né, ou seja, do ponto de vista ultrassonográfico, a gente costuma muito comparar nessa zona aqui, que é a glandular, aquela região do meio, né, que a gente viu que é cheia de glândula. A gente costuma comparar a ecogenicidade dessa região glandular, né, com as outras regiões que vocês veem aqui, né? Por exemplo, a região retroglandular, né? A gente costuma comparar se está mais branco, mais preto, tomando como base a região da zona glandular. Então, quando você vê uma estrutura mais branca, preta, e dependendo do espaço que você está avaliando no ultrassom, você fala que está hiperecóico, né? Hipoecóico, né? Que é ficar mais branco e mais preto, respectivamente, porque, por conta de uma lesão, você pode comparar com a zona glandular. Né? Vejam que o espaço retroglandular, esse espaço aqui fino, né, que está aparecendo até um pouco mais hiperecóico aqui, ou eu diria até isoecóico em relação à zona glandular, a ecogenicidade é muito parecida, né, dessa zona glandular com a zona retroglandular, mas veja que é uma zona muito fina, né, para você visualizar no ultrassom, principalmente por conta da posição que fica a mama, né, durante o exame de ultrassom. Tá? Então, veja que é uma zona, como você vê aqui na imagem, descrita muito fina, que é difícil. Se você tem uma lesão nessa zona, nessa gordura retroglandular, algum tipo de lesão, fica difícil de ver no ultrassom. Aí é o momento, né, que normalmente é pedido, né, uma das primeiras escolhas, depende, lógico, do objetivo que você quer, mas aí você faz a mamografia, né, que aí a doutora vai falar logo depois da nossa conversa aqui, tá? Veja que essa gordura retroglandular, né, porque há uma tração da mama, né, há uma tração maior da mama, o espaço retroglandular ele já consegue aparecer um pouco mais não, né, bem mais, né, do que o ultrassom. E aí você consegue avaliar se há, né, algum tipo de lesão nesse espaço retroglandular, tá? Que mais? Aqui é só trazendo o que vai ser falado o final de semana inteira pela radiologista, pelo oncologista, por todos os médicos que estão participando desse simpósio. Todos, com certeza, muitos vão falar, né, sobre o BIRADS, né? Aqui eu mostro, né, uma lesão, veja aí, vista por ultrassom, né, uma lesão oval, né, hipoecóica, paralela, né, porque já é um sinal mais benigno, né, porque se fosse mais verticalizado, já poderia ser um sinal de suspeita, né, de malignidade, né, é um dos sinais, né, ecográficos, né, que você pode avaliar para fazer as classificações, né, do BIRADS. Nesse caso aqui, o BIRADS 3, né, achado provavelmente benigno por conta dessas características que estão escritas aqui, né, hipoecóica, ou seja, quando a gente fala hipoecóica, é porque é mais preto que o tecido ao redor, né, ou comparando aquele tecido glandular, que é mais branco, né, aqui está mais preto, e aí você consegue, né, fazer a classificação, uma classificação bem específica, que vai ser, com certeza, falada aí pelos médicos. E aí, pessoal, para finalizar aqui nosso papo anatômico, né,
para finalizar nosso papo anatômico, eu gostaria de falar aqui com vocês um pouco sobre a vascularização e inervação das mamas, tá? Vou falar de uma maneira geral, tá? E vou falar do que é mais importante, que tem mais aplicação clínica. Primeiro, claro, né? Todos têm aplicação clínica, né? Mas eu vou enfatizar mais aqui a drenagem linfática, mas aqui nesse slide vocês têm a irrigação arterial, né? Como a mama é suprida com artérias, né? Vejam que tem uma artéria que vocês devem conhecer aqui, né? Que é a subclávia, que vai em direção à axila para se transformar em artéria axilar. E aí a artéria axilar emite um ramo importantíssimo, que é essa artéria torácica lateral, que é responsável por irrigar principalmente a parte lateral da mama. Porque a parte medial da mama, vejam que são ramos dessa artéria, que também é ramo da artéria subclávia, que é a artéria torácica interna. Então, vejam, esses ramos mediais que vão irrigar a mama vêm da torácica interna e os ramos laterais podem vir ou da torácica lateral, que é um ramo da artéria axilar, ou como vocês estão vendo aqui, se for um pouquinho mais embaixo, na região lateral, podem vir de ramos, né, laterais, né, que vão para a mama, das artérias intercostais posteriores. Pode vir de lá também, tá? Das artérias intercostais posteriores que estão ali no espaço intercostal, tá? Então, essa é a irrigação, tá? Essa é a irrigação da mama. Aqui a drenagem venosa, que é muito parecida. As veias recebem o mesmo nome das artérias que vão irrigar a mama. Então, se a gente tinha ali a artéria torácica interna, agora a gente tem uma veia torácica interna, drenando, né, a parte mais medial da mama. A gente tem uma veia torácica lateral, drenando a parte mais lateral, né? Então, basicamente, é isso, tá? Essa é a principal, né, fonte de drenagem venosa da mama, tá? Aqui são os dois componentes, arterial e venoso, juntos, né? A artéria, né, aqui, axilar, emitindo o seu ramo, né, a artéria torácica lateral, e veja que tem a veia torácica lateral voltando aqui para a veia. Então, dá para ver claramente, né, os ramos mamários laterais, que vêm através do sistema arterial e venoso, né, da artéria e veia torácica laterais, e aqui os ramos mediais, tá, que vêm da torácica interna, tá? Então, basicamente, de maneira grosseira, eu diria, essa é a drenagem e a irrigação da mama. Mais na frente, a gente vai ver que tem uma drenagem particular, venosa ainda, né, já que a gente está falando ainda de veia, que é através de veias que vão lá para as veias intercostais posteriores, e aí vai lá para o plexo venoso vertebral interno, que fica lá nas vértebras. Ou seja, além de ter essa irrigação, essa drenagem pela veia axilar e pela veia torácica interna, tem uma drenagem ainda, uma parte da mama que pode ir pelas veias intercostais posteriores e ser sede de metástase, né, por via venosa, tá? Em algumas situações de câncer de mama, tá? Por conta dessa comunicação da mama com o sistema venoso, né, do plexo venoso vertebral interno, que está lá dentro, que está lá na coluna, tá? No espaço ali epidural. Aí ali é perigoso chegar células, né, metastáticas, porque se chegar ali no plexo venoso vertebral interno, aí pode ou ir até para osso, né, para as vértebras, né, pode passar para o osso, aí você tem uma metástase óssea, ou como está bem perto do sistema nervoso, pode ser uma disseminação, né, da metastática por via venosa para o sistema nervoso, né, de alguns. Então veja a íntima, né, conexão, né, que a mama, né, tem com o sistema nervoso e o sistema ósseo, particularmente ali na coluna vertebral, tá? E aqui, pessoal, a drenagem linfática, que muito se fala, né, sobre principalmente no câncer de mama, né, que algumas situações, né, é necessário retirar os linfonodos. Eu não vou explicar de uma maneira detalhada aqui, porque essa drenagem linfática de mama, eu acho que caberia até uma aula só sobre drenagem linfática, é uma drenagem extremamente peculiar, tá? Eu digo peculiar porque muito se fala que a mama tem a drenagem somente para os linfonodos axilares, né? Se costuma falar muito isso de maneira básica na graduação, mas na verdade não é só para os linfonodos axilares, né? Então, a gente tem, como vocês estão vendo aqui, distribuído por toda a mama, um plexo linfático subareolar, né, que fica ali ao redor da areola, né? E toda a linfa drenada ali, basicamente, né, boa parte da linfa, principalmente dos quadrantes laterais, né,
superior e inferior, essa linfa ela drena para os linfonodos axilares. De preferência, né, esses linfonodos axilares, né, o linfonodo dos linfonodos axilares que drena diretamente essa região lateral, são esses linfonodos que estão vendo aqui como nome de peitorais, que são os anteriores. Eu diria que é o primeiro linfonodo a receber linfa da mama. É o primeiro, por exemplo, a receber células metastáticas, né, de um câncer primário aqui da mama, tá? Esses linfonodos peitorais. Mas a drenagem ela é muito vasta, tá, pessoal? Veja que linfonodos axilares não tem um grupo só de linfonodos axilares. Por isso que eu digo que teria que ter uma aula só de drenagem linfática da mama, porque tem vários grupos, né? Linfonodos apicais, humerais, né? Esses humerais costumam também receber linfa, né, dessa mama, né? Com possíveis, né, células cancerígenas. E aí, pessoal, desses linfonodos, vamos agrupar aqui os axilares, vai para os linfonodos claviculares, que vocês estão vendo aqui, ó, os supra- e infraclaviculares, e aí dos supra- e infraclaviculares vai para o tronco subclávio, né? Se vocês lembrarem aí da anatomia da drenagem linfática, o tronco subclávio se une ao tronco, deixa eu mostrar aqui numa outra imagem, o tronco subclávio, ele vai se unir a esse tronco que vem aqui de baixo, né, que é o tronco broncomediastinal, que já eu falo dele, vai se unir também aqui ao tronco jugular, que vem com a linfa do pescoço da cabeça, e vai se unir para formar do lado direito o ducto linfático direito. Se for do lado esquerdo, é o ducto torácico, né? Então, é assim que a gente drena a linfa, tá, pessoal? É assim que a gente drena a linfa da mama, tá? Isso é o que muito se aprende de maneira básica, mas saibam que a mama também tem drenagem, da parte medial, por exemplo, para linfonodos que ficam aqui, pessoal, para-externalmente, estão ao lado do externo, e aí vai drenar, vai voltar essa linfa lá para cima pelo tronco broncomediastinal, que eu estou mostrando aqui para vocês, e aí vai para o ducto linfático direito. Ou veja que interessante, pessoal, tem linfa, eu acho que nesse slide dá para ver melhor, que passa para outra mama. Então, você pode ter metástase, né, câncer primário da mama direita, passando metástase para a mama esquerda, porque há comunicação linfática entre a mama direita e a mama esquerda. Né? Então, lógico, a gente tem que investir bem em linfonodos axilares, porque boa parte do câncer de mama, né, quase 60%, é no quadrante superior lateral, né, 60%. Né? Então, é um local que se pesquisa mais. Mas a gente tem que ter cuidado de avaliar com calma a anatomia, porque a linfa pode drenar não só para os linfonodos paraexternais do mesmo lado, como pode drenar para os linfonodos do outro lado, da mama ao contrário. E eu digo mais, tem drenagem linfática também da mama para baixo, tá? Para os linfonodos abdominais, subdiafragmáticos, tá? Então vejam, né, que essa coisa da linfa, né, só axilar, né, que vai para a região da axila, é importante entender, porque boa parte das neoplasias, né, malignas aí de mama vão para essa região, claro, né, tem uma predileção por essa área, mas tem outras, né, outras vias de drenagem linfática que são tão importantes quanto, tá? Bom, pessoal, para finalizar o nosso papo de hoje, né, para completar aqui nossos 40 minutos que tínhamos combinado, aqui é a inervação da mama, a inervação, né, feita por nervos que vocês estão vendo aqui, né, que vai, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, vão ficar entre a pele e a fáscia peitoral, né, eles vão penetrar a fáscia peitoral, como vocês estão vendo aqui, que está mais fácil, está dissecada a fáscia peitoral, e vão inervar sensitivamente a mama, a pele, né, da mama, muito importante nessa inervação sensitiva, não só pela questão sexual, claro, né, mas de inervação, né, durante o ato sexual, do toque, né, das mamas, mas também durante a lactação, né, porque são essas fibras sensitivas que vêm do quarto e sexto nervos intercostais, são essas fibras sensitivas que vão captar, né, e vão integrar o reflexo de ejeção do leite, né? Então, quando o baby lá vai lá na papila mamária tentar sugar, né, o leite, que na verdade não suga, né? O leite não vem porque suga. Na verdade, o contato do bebê com a boca na mama provoca um reflexo que contrai musculatura lisa, inervada por esses nervos intercostais, tá? Essa musculatura lisa que fica na pele, né, e na papila mamária sobreadjacentes. Então, é essa contração de músculo liso que faz a ejeção de leite ir
direto para a boquinha do bebê, tá? Então, veja que é uma inervação muito importante, sensitiva, inervação motora, né? Porque inerva também a musculatura lisa daquela região ali da papila mamária que vai comprimir ali aqueles seios lactíferos para ejetar o leite na boquinha do bebê, tá? E também controla os vasos sanguíneos, tá? Então, veja que tem uma parte sensitiva, que eu já disse, importante, e uma parte motora, né? Inervando vasos sanguíneos, né? Inervação simpática para vasos sanguíneos e inervação, né, para a musculatura lisa da pele papila mamária, tá? Aí, pessoal, eu trouxe algumas aplicações clínicas aqui, mas eu vou passar rapidamente porque várias especialidades médicas vão passar por aqui, vão falar de várias situações, né, relacionadas à mama. Eu trouxe algumas aqui, né, a polimastia, você ter mais de uma mama. São problemas, né, pessoal, normalmente embriológicos. Lembra do que eu falei da crista mamária, pessoal, que vai da região axilar até a região inguinal? Quando a gente nasce, a crista mamária fica restrita só à região peitoral, né? Mas veja, tem gente que às vezes desenvolve, né, uma areola, uma papila mamária que é chamada de politelia, né? Muita gente confunde, né? Achando que é um sinal de nascença, quando na verdade é um mamilo que está ali, uma papila mamária que está ali, por conta de um problema embriológico, acabou ficando aquela marca ali, se desenvolver um resquício de mama. Veja que nesse caso aqui masculina. Aqui aqui veja que essa situação masculina, né, de politelia é frequente, né, é mais frequente até, né, do que mulheres, tá certo? Aqui não vale nem a pena falar de carcinoma de mama, teremos especialistas, né, médicos, que vão falar perfeitamente desse grande, né, problema de saúde pública. A única coisa que eu queria citar aqui para vocês, já que é o anatomista falando nesse momento, eu acho que eu diria ratificar o que eu falei sobre a disseminação das metástases, né? Então, a gente tem disseminação por via linfática, como eu já disse, a gente explicou ali a drenagem linfática, pode disseminar até para o abdômen, pessoal, tem metástase, pode ir para o abdômen, tá? Então, a gente fala só da metástase para a região axilar, mas pode ir para o abdômen também, por causa daquela drenagem para o abdômen, né? E eu diria, esses linfonodos preenchidos de células metastáticas, eles ficam obstruindo a circulação da linfa. E isso causa linfedema, causa desvio da papila mamária, porque vai começando a sofrer processo inflamatório naquele local, até, né, essa drenagem ficar tão comprometida e formar um dos sinais clínicos mais importantes, né, do carcinoma de mama, que é, né, a pele, né, da mama fica como se fosse uma casca de laranja, né, justamente por conta dessa lesão, né, específica, essa obstrução da drenagem linfática, principalmente, tá? Eu citei já a disseminação de metástase pelo sistema venoso, destaquei alguns slides atrás a metástase óssea, nervosa, né? Principalmente por via ali do plexo venoso vertebral interno, que vem ali da drenagem, né, das veias intercostais posteriores, tá certo? E queria falar para vocês também, pessoal, que eu acho que os médicos vão falar muito, né, sobre as metástases por proximidade, né? Ou seja, por contiguidade. Ou seja, se você tem por exemplo, aqui nessa imagem, esse câncer aqui, né? Esse câncer está muito próximo, é uma questão de proximidade, né? Do músculo peitoral maior. E às vezes as células, né, neoplásicas, né, desse tumor, elas invadem o músculo peitoral maior. Em determinadas situações é indicado, né, também a avulsão, né, a retirada cirúrgica, a excisão cirúrgica do peitoral maior, né, por conta desse risco, né, somente estágio 4 de câncer para frente, né, de invasão metastática no músculo peitoral, nos músculos peitorais, principalmente maior, né. Aqui, pessoal, a parte semiotécnica, né, Porto diz, né, que todo nódulo mamário deve ser considerado suspeito até que se prove o contrário, é uma verdade, né, e aí, com certeza, essa semiotécnica vai ser falada aí nas próximas palestras. Trouxe também mais uma aplicação clínica, né, já que a gente falou tanto de mama feminina, né, vamos falar aqui da mama relacionada à mama masculina, né, no caso, assim, o homem, ele tem uma mama um pouco maior, não sei se vocês já notaram isso, né, principalmente quando o indivíduo fica um pouco mais gordinho, né? Aí tem gente até que sofre bullying, né? Eita, o menino ali tá com
o peito um pouco maior, né? Isso é normal, tá, pessoal? Principalmente dos 10 aos 12 anos. 70% da população tem isso, tá? Agora, se for depois da puberdade, né? Se não for relacionado à obesidade, né? Se não tiver essa relação, aí é mais raro, né? Aí, normalmente, está relacionado ao uso de medicamentos, problemas hormonais, por exemplo, câncer de glândula suprarrenal, de testículos, tem a síndrome de Klinefelter, né, que é uma trissomia, são síndromes associadas à ginecomastia, tá? Bom, pessoal, espero ter cumprido aí com o nosso papo anatômico. Para quem não está com saudade da anatomia, espero ter suprido temporariamente, principalmente quem está começando, quem está louco para entrar na universidade, não entrou ainda por conta dessa crise sanitária, mas em breve todos estarão nas aulas práticas, estarão lá com os corpos, né, estudando, fazendo dissecação, para aprender, né, não só a anatomia da mama, mas todos os outros sistemas do nosso corpo, tá bom? Pessoal, fico à disposição aí de vocês para se alguém tiver alguma dúvida. Se não, agradeço o convite da Liga Acadêmica de Anatomia Humana, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Unifase, né? E fico à disposição de vocês, tá? Um abraço e boa continuidade no simpósio. Professor, que aula sensacional. Muito obrigada. Foi realmente ótimo a gente ver a anatomia de novo e relembrar as coisas, assim, como que elas se relacionam com a patologia, né? Que às vezes a gente fica só na doença, e a gente vê que quando a gente olha para a anatomia, a gente consegue entender tanta coisa, né? Por que acontece tanta coisa? Ao invés de só gravar, a gente entende. Pois é, a anatomia ela tem que ser o máximo aplicada, né? Ou seja, investir sempre, né, em aplicação clínica, né? Ou aplicação na prática profissional. A aula que eu dou, por exemplo, no curso de medicina, não é a mesma aula que eu vou ministrar no curso de nutrição, de fisioterapia, que são os 3 cursos que eu ensino. Então, eu, por exemplo, ministro neuroanatomia na medicina, né, sistema sensorial, e ministro neuroanatomia na fisioterapia. São 2 abordagens diferentes e que têm que ser conduzidas para o perfil do egresso daquele aluno, né? Se o perfil do egresso é ser fisioterapeuta, é ser médico, a abordagem anatômica, do conteúdo anatômico, e isso vale para fisiologia, histologia, tem que ser para aquele curso. Você tem que procurar entender, não necessariamente ser um médico, ser um fisioterapeuta para falar com propriedade do assunto. Não. Você pode, através de pesquisa, de estudo e capacitação, falar para esses públicos, mesmo que você não seja formado para isso. Obrigada, eu realmente estou encantada, que foi ótimo. Realmente, para mim, particularmente, foi ótimo relembrar tanta coisa. Realmente foi uma brilhante aula. Nós tivemos aqui muitos elogios aqui à sua aula. Obrigado, pessoal. E, assim, queria agradecer em nome de toda a Liga, e, enfim, por você ter aceitado fazer essa dinâmica com a gente, foi uma aula realmente muito brilhante, engrandeceu bastante o nosso conhecimento, e, bom, é isso, tenho muito a agradecer. A gente não teve nenhuma pergunta também, mas eu imagino até porque realmente foi muito bem explicado tudo. Quem quiser, pessoal, depois fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, porque às vezes quando termina a palestra, às vezes até demora para escrever uma pergunta maior, quer discutir de uma maneira mais aprofundada, aí eu convido todos vocês aqui a ir lá no meu Instagram, tá? O Prof. André Anatomia. Vocês podem enviar perguntas lá no direct. Vocês vão ver lá no meu Instagram também que tem um canal, né, do Telegram, que a gente fica debatendo anatomia lá, então vocês podem entrar no canal, fazer perguntas lá no Telegram também. E é isso, tá? Um abraço, boa continuidade no simpósio para todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, gostaria de relembrar a todos aqui, nós vamos, a partir desse momento, a gente vai ter um intervalo, e nós temos o segundo link na descrição, a nossa segunda palestra vai ser nesse segundo link. Esse momento é o último momento para quem quiser participar dos sorteios, a inscrição está também na descrição do vídeo. Vamos iniciar em alguns minutos a próxima palestra, e assim que a gente iniciar, a gente faz os sorteios. Vocês já podem entrar lá. Então, nos vemos daqui.